Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal Compreendendo as Escrituras. Aqui é o lugar onde nos encontramos para estudar a Bíblia com profundidade, mas ao mesmo tempo com simplicidade. Seja muito bem-vindo a mais um estudo dessa série incrível que estamos fazendo, que é a série Compreendendo as Escrituras, cada dia estudando um tema da Bíblia. Esse já é o nosso 7º estudo e eu até quero já desafiar você, caso você não tenha acompanhado ou perdeu alguma aula anterior, é muito importante você ir lá e assistir, tá? Procure aí no canal a playlist Compreendendo as Escrituras e assista a todas as aulas disponíveis, porque um tema vai linkando com o outro, combinado? Também quero lembrar você que, caso você não se inscreveu no canal, é a oportunidade agora de você fazer. Aqui embaixo, onde está a palavrinha inscrever no canal, se inscreva ali. Ative aquele sininho, porque sempre que subir um vídeo novo no canal, você já vai ficar sabendo, vai receber uma mensagem, você não perde nada, beleza? Se você gostar do vídeo de hoje também, dá aquele like, que é aquela joinha embaixo, deixa o seu comentário, isso é muito legal e motiva a gente. O YouTube também considera o vídeo importante e ele vai divulgando com mais frequência esse vídeo para todos os que passam ali. Combinado? Compartilhe com seus amigos, com seus familiares, postem nos grupos que vocês têm e eu tenho certeza que juntos nós vamos levar a palavra de Deus. Também nos acompanhe nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, que sempre temos alguma novidade aí, tá bom? E quero lembrar também, nós temos um grupo no WhatsApp, um grupo exclusivo, tem um link aqui na descrição. Se você clicar ali, vai abrir já e você pode entrar neste grupo. Ali eu vou mandando alguns artigos que têm correspondência com os temas que estou apresentando aqui. Beleza? Aí você pode, além de assistir a aula, ter mais material para poder solidificar, ampliar aquilo que a gente está apresentando aqui. Muito bem. Dado essas orientações iniciais aí, estou muito feliz porque hoje vamos estudar um tema fantástico. Hoje nós vamos falar sobre os sinais do tempo do fim. Realmente esse é um tema que hoje tem estado em destaque. Quais são os sinais do tempo do fim? Estamos vivendo na época da pandemia do Covid-19, algumas pessoas pensam, será que isso é um sinal que o mundo vai acabar? Quais são de fato os sinais do tempo do fim? Nós já estamos no tempo do fim ou não? Muito bem, e esse tema que vamos apresentar hoje, ele está conectado com o tema anterior. Na aula passada, nós estudamos sobre a volta de Jesus e explicamos ali que o acontecimento da volta de Jesus vai ser glorioso. Jesus vai voltar com poder e grande glória, todo olho vai ver, ele vai vir nas nuvens do céu com milhões de anjos e estes anjos virão também tocando trombetas e acontecerá algo glorioso com os justos. Aqueles justos que morreram, mas aceitaram Jesus, vão ressuscitar. As sepulturas vão se abrir e os justos vão ressuscitar com o corpo glorificado, transformado. Os justos vivos, por ocasião da volta de Jesus, serão transformados e todo esse grupo vai ascender aos céus com Jesus. Nesse momento, a morte vai morrer. Nesse momento vai ser o triunfo de Cristo. Nesse momento, os justos herdarão a habitação celestial, viverão com Jesus e vai ser algo maravilhoso. No entanto, a pergunta então é, falta muito para Jesus voltar? Falta muito para esse acontecimento ser uma realidade? Como eu disse na aula anterior, Jesus não marcou nenhuma data. Eu não posso agora dizer para você, Jesus vai voltar o ano que vem, no dia tal, mês tal. Não. Mas Jesus deu sinais de que a sua vinda estaria próxima. E hoje, então, nós vamos estudar 2 capítulos da Bíblia que são fundamentais para nós entendermos os sinais da volta de Jesus e em que tempo estamos da história do mundo, se falta pouco ou não, e o que falta. Então, vamos para estes 2 capítulos hoje. Um capítulo do Antigo Testamento e um capítulo do Novo. No Antigo Testamento, hoje, nós vamos estudar o capítulo 2 do livro de Daniel. E este capítulo é incrível. Eu não sei se você sabe,
mas o livro de Daniel é um livro profético. Ele tem uma porção histórica, mas ele tem uma porção profética. E a porção profética do livro de Daniel, ela tem 4 blocos. É o capítulo 2, é uma profecia. Depois o capítulo 7 é uma outra visão profética. Depois o terceiro bloco é o capítulo 8 e 9. E o último bloco é o capítulo 10 a 12. Então nós temos 4 blocos proféticos em Daniel. E há uma coisa muito interessante nesse livro. Estes blocos proféticos, eles são paralelos. Então Daniel tem a primeira visão, que é o capítulo 2. Aí a visão do capítulo 7, ela repete a do capítulo 2, só que de forma diferente, dando alguns detalhes a mais. Aí o terceiro bloco, que é o capítulo 8 e 9, também repete as 2 visões anteriores, mas com mais detalhes. E a última visão profética, o último bloco, faz a mesma coisa. Repete as anteriores e dá mais detalhes ainda. Então nós podemos dizer que o livro de Daniel é como se fosse isso aqui, ó. Ele começa aqui embaixo no capítulo 2 e ele vai ampliando, né, de acordo com estas visões proféticas. Então o capítulo 2 ele tem uma importância tremenda. Por quê? Primeiro porque é o primeiro bloco profético do livro. E segundo, que ele é a base, ele é a coluna elementar da profecia do livro de Daniel. Porque as outras vão repetindo e vão dando detalhes do capítulo 2. Então o capítulo 2 ele é muito importante. E com certeza também é a profecia mais fácil de ser entendida, com comprovação histórica. Então é o capítulo mais estudado do livro de Daniel, com certeza, o capítulo 2. Vamos então a ele. Pega a sua Bíblia aí, Daniel capítulo 2. Se você perceber, este capítulo ele tem 49 versos. E um resumo do capítulo. Ele é uma profecia que conta a história do mundo desde a época de Daniel até a volta de Jesus, o tema que estudamos na semana passada. Então, em 49 versículos, tem toda a história do mundo. Por isso que é um capítulo incrível. Vamos estudá-lo? Nós não vamos ler os 49 versículos. Eu vou, à medida que vou expondo o capítulo aqui, vou projetando alguns textos na tela, você vai acompanhando, e depois, com calma, você pode ler o capítulo na íntegra aí na sua casa. Vamos ler o verso 1, Daniel capítulo 2, verso 1, para começarmos então a entender esse capítulo. O texto diz assim: No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Nós precisamos entender quem era esse homem chamado Nabucodonosor. Ele era o rei atual da Babilônia. A dinastia da Babilônia começou em 626, com Nabopolassar. E agora, depois dele, Nabucodonosor assume o controle, o governo, o reino da Babilônia. E Nabucodonosor, até mesmo para expandir o império da Babilônia, ele trava várias batalhas, ele conquista regiões, ele pega cativo a elite dessas regiões conquistadas e traz para a Babilônia. E ele, de forma assim, imponente, invadiu Jerusalém. No ano 605, ele foi até Jerusalém, cercou a cidade de Jerusalém, e ali, 18 meses de cerco, ele oprimiu o povo judeu, destruiu a cidade de Jerusalém, queimou o templo e levou muitos cativos de Jerusalém para a Babilônia. Muitos judeus fizeram uma peregrinação cruel de Jerusalém até Babilônia, 1.500 quilômetros de estrada. Daniel foi um dos que saíram de Jerusalém e foram para o cativeiro em Babilônia. Essa profecia do cativeiro babilônico já tinha sido dada pelo profeta Jeremias. E agora se cumpriu. Daniel, servo de Deus, estava lá em Babilônia e o rei de Babilônia era Nabucodonosor. E o texto diz, então, que no segundo ano do rei Nabucodonosor, ele teve um sono. Só que ele ficou muito perturbado com este sonho.
Por que o rei ficou perturbado? Duas possíveis razões. A primeira é porque, naquele tempo, eles acreditavam que o sonho era uma comunicação do Deus deles para com eles. Então, era a forma do ser superior falar com a criatura. Então, um sonho era muito importante. Agora, o que perturbou o rei Nabucodonosor é que este sonho, ele não conseguia lembrar nos mínimos detalhes. Tudo indica que ele lembrava vagamente do sonho, tinha alguns conceitos do sonho, mas ele não lembrava os detalhes. E isso trouxe preocupação. E esta preocupação começou a incomodar o rei. E ele falou, preciso saber os detalhes do sonho, e mais do que saber os detalhes do sonho, eu preciso saber o que esse sonho significa. O que as minhas divindades estão me dizendo. E aí então diz o versículo 2. Nós vamos ler agora o verso 2 e 3. Acompanhe comigo aí na tela. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei, tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico, ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas montouro. Então o rei, ele chamou muitas pessoas para dizer a ele o sonho e a interpretação. A Bíblia diz aí que ele convocou os encantadores, os feiticeiros, os caldeus e lá depois no versículo 27, os astrólogos. Todos estes grupos tinham um papel importante diante da sociedade ali de Babilônia. Os feiticeiros, eles protegiam o povo dos demônios. Os encantadores, eles faziam situações para poder tirar a ira dos deuses. Eles faziam mágicas, encantamentos para tirar a ira dos deuses. Os caldeus era como se fosse um grupo de elite, um grupo mais reservado que dominava. E os astrólogos, eles realmente faziam predições com base nos astros. Então, Nabucodonosor chamou todos os grupos. E ele disse assim, olha, eu tive um sonho, esse sonho é muito importante, e eu preciso saber o que eu sonhei e eu preciso saber a interpretação. E é interessante aí no versículo 2, olha comigo de novo na tela. Eu até grifei embaixo, o verso 2 diz assim, quando Nabucodonosor chamou eles, ele disse que ao rei quais lhe foram os sonhos. A palavra sonhos está no plural, então esse sonho possivelmente ele ocorreu mais de uma vez. Nabucodonosor teve esse sonho, depois ele teve esse sonho de novo. Então, mais de uma vez ele teve. E agora, ele chama esses oficiais e diz, vocês precisam me dizer o que eu sonhei. E todos eles, principalmente agora os caldeus, tomam a frente e dizem para o rei o seguinte, ó rei, vive eternamente. Temos uma admiração e um respeito enorme pelo Senhor. Mas, rei, não dá para a gente contar para o Senhor o sonho. O Senhor, então, fale o que o Senhor sonhou e nós vamos dar a interpretação. E agora olha o que Nabucodonosor disse para ele. Vamos ver de novo o final do texto. Lá em vermelho diz assim, respondeu-lhe o rei aos caldeus, uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados. Então Nabucodonosor foi muito claro. Possivelmente, como ele lembrava alguma coisa do sonho, ele falou, eu nem vou falar o que eu lembro. Por quê? Porque se eu falar o sonho, eles podem dar qualquer interpretação. Se eles são bons mesmos e podem dar uma interpretação fiel, eles também podem me falar o sonho. Então o rei foi firme e ele disse, não vou dizer o que eu sonhei não lembro o que eu sonhei, vocês têm que me falar o sonho e a interpretação. Senão, todo mundo vai morrer. Saiu um decreto
de morte ali. Daniel, que era um hebreu, que estava ali no reino, fazia parte de um grupo de elite também. No capítulo 1 nós vimos que Daniel ele foi testado e ele foi aprovado porque ele teve uma conduta coerente com os princípios que ele tinha aprendido. E então Daniel ficou sabendo disso e ele fez um pedido para o rei. Vamos ler esse texto. Daniel capítulo 2, o verso 17 e 18. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Daniel então ficou sabendo que ele e todos os sábios morreriam. E ele falou, não, preciso fazer alguma coisa. E o que Daniel foi fazer? Daniel, ele pediu então permissão para o rei. Rei, me dá mais um tempo. E o rei concedeu. E ele foi então, falou para os seus amigos e eles oraram a Deus para que Deus desse a revelação do sonho do rei para eles. Aqui, queridos, me permita uma rápida aplicação. Não posso deixar passar isso. No momento de crise, quando saiu inclusive um decreto de morte, Daniel viu a solução na oração. Que coisa maravilhosa. O rei buscou a si e aos seus. Daniel buscou a Deus. Enquanto o rei olha para si e para os lados, Daniel olha para cima. Daniel vê que na crise somente Deus pode intervir e a oração é o canal. Realmente, queridos, a oração faz a diferença. Daniel chamou seus amigos e eles oraram a Deus. Esse episódio mostra 3 características de Daniel: coragem, humildade e confiança. Coragem por quê? Porque ele não tentou fugir da situação. Ele, inclusive, foi diante do rei. Segundo, humildade. Ele falou para o rei, rei, eu não vou conseguir te dar uma resposta, me dá um tempo. Mas terceiro, ele também tinha confiança de que ele traria a resposta. Então, 3 lições aqui importantes que a gente aprende com Daniel. Vamos repetir essas lições? Primeiro, ele teve coragem. Segundo, humildade. E terceiro, confiança. Ele orou a Deus junto com seus amigos. E Deus revelou para Daniel o sonho e a interpretação. E agora Daniel, ele se encontra com o rei e ele vai exaltar a Deus. Outra lição extraordinária. Vamos ler esse texto em Daniel capítulo 2, verso 27 e 28. Nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. Você viu que interessante? Deus, de forma maravilhosa, atende a oração do seu servo. Deus revela para Daniel todo o sonho e Deus dá a interpretação. Só que agora Daniel chega diante do rei e ele não quer se autopromover. Ele não fala, rei, olha, que bom que o senhor me deu um tempo, hein? Eu resolvi o enigma, vou te falar. Ele não faz isso. Quando Daniel chega diante do rei, sabe o que ele faz? Ele exalta a Deus. Ele diz, rei, realmente, ninguém poderia te dar o sonho e a interpretação. Só Deus. E Deus revelou esse mistério. Deus revelou tudo que o Senhor sonhou e a interpretação. E eu vou falar para você, então, agora, o que o Senhor sonhou. Que coisa maravilhosa. E a partir do versículo 31, Daniel vai contando para o rei o sonho e a interpretação. Eu vou resumir, então, o sonho. O que ele sonhou? Olha a imagem aí. Daniel, ele foi falando para o rei, rei, você viu uma estátua. E nessa estátua era uma estátua grande, a cabeça era de ouro, o peito era de prata, o quadril era de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram de ferro e barro. Depois que o Senhor viu essa estátua, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos
e bateu na estátua, esmiuçou a estátua e se formou um grande reino essa pedra. Esse foi o sonho, rei. Então, viram aí? Deixa eu só repetir para você não esquecer. Qual que era o sonho de Nabucodonosor? Uma grande estátua. A cabeça era de ouro. O braço e o peito, de prata. O ventre e o quadril, de bronze. As pernas, de ferro. E os pés, metade ferro e metade barro. Esse foi o sonho de Nabucodonosor. Só que agora Daniel, ele vai dar a interpretação. E é muito interessante a interpretação. Vamos ler aqui o verso 37 e 38. Diz assim: Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, e cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo, as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então agora Daniel vai dar a interpretação para o rei e ele fala: Rei, o Senhor é a cabeça de ouro. E na verdade aqui não era o Nabucodonosor em si, mas o próprio reino que ele governava. O império de Babilônia simbolizaria a cabeça de ouro da estátua. Ele foi claro: tu és a cabeça de ouro. Então, aquela profecia, ela começa com quem? Com o Império de Babilônia, representado então aqui na figura de Nabucodonosor. Tu és a cabeça de ouro. Babilônia realmente era um império extraordinário. Desde o início da dinastia, em 626, e depois com as conquistas de Nabucodonosor, o império cresceu muito. Uma das 7 maravilhas do mundo antigo, os famosos jardins suspensos, Nabucodonosor construiu ali. Vocês vão ver aqui uma imagem. O reino de Nabucodonosor, o Império Babilônico, era esplendoroso. Havia uma porta muito grande na entrada da cidade, a porta de Estar, com mais de 500 leões esmaltados diante daquela porta. Vários templos estavam ali. Os muros eram quilométricos, a beleza, o poder, a majestade da cidade era muito grande. E Babilônia ficava assentada, ficava em cima do rio Tigre e Eufrates, especialmente do Eufrates. Babilônia ficava ali sobre o rio Eufrates. Então havia muita beleza, havia muita estrutura, e Nabucodonosor governava de forma absoluta. Ele era a cabeça de ouro do sonho. Só que Daniel, ele agora avança. E vamos ler o seguinte texto, verso 39. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. Agora, Daniel, ele teve que ter coragem para transmitir essa interpretação, não é mesmo? Porque mesmo sabendo do orgulho e prepotência de Nabucodonosor, ele olha para Nabucodonosor e diz assim: o Senhor é a cabeça de ouro, mas o seu reino vai cair e outro reino inferior ao teu vai assumir. Você percebe que há também um elemento de inferioridade dos metais. A cabeça é ouro, os braços e peito é prata, um metal inferior, depois um outro é um metal inferior, que é bronze, depois um outro que é um metal inferior, o ferro dos pés, das pernas, e lá no final, ferro e barro nos pés. Então, há uma inferioridade nos metais. E o que Daniel disse para o rei foi o seguinte: um reino inferior vai dominar o teu. Qual foi o império na história que seguiu Babilônia, que dominou, que conquistou Babilônia? Foi o império dos Medos e dos Persas, sob o governo de Ciro. E aqui há também um cumprimento da profecia de Isaías. Isaías capítulo 45, o profeta Isaías previu que Ciro, um rei persa, ele seria o próprio ungido de Deus para libertar o povo do cativeiro babilônico. E é muito interessante que quando chegou o ano 539, esse rei persa, o rei Ciro, vamos ver o que a profecia disse. Olha lá, Isaías capítulo 45, diz assim:
Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita seguro com firmeza para subjugar as nações, diante dele e arrancar a armadura de seus reis, para abrir as portas diante dele, de modo que as portas não sejam trancadas. Deus então profetizou que esse general Ciro, ele libertaria o povo de Israel de Babilônia. Ele se juntou com o exército Medo, formou um grande exército, o Império Medo-Persa, e eles então foram atacar Babilônia. E foi muito interessante que no ano 539, quem governava a Babilônia agora não era mais Nabucodonosor, era Belsazar. E ele estava lá dando um banquete. Havia muita orgia e eles estavam usando os utensílios que eles pegaram do templo de Jerusalém para se embebedarem. E naquele momento aparece uma inscrição na mão, uma inscrição na parede, uma mão misteriosa começou a escrever. E essa inscrição diz assim: pesado fostes na balança e achado em falta. Exatamente naquele momento, o exército medo-persa invadiu Babilônia. E como que invadiu Babilônia? Sendo que a cidade era fortificada, os muros eram enormes, não dava para atacar Babilônia por cima. Heródoto e Xenofonte, historiadores, mencionam que, de forma muito estratégica, Ciro, eles, junto com seu exército, desviaram o curso do rio, porque Babilônia ficava sobre o rio Eufrates. Naquela época, possivelmente em outubro, o fluxo do rio já era menor e eles desviaram e de repente passaram por debaixo dos muros, entraram na cidade, mataram o rei e conquistaram. Babilônia caiu e o Império Medo-Persa assumiu o controle. Há uma inscrição no Museu Britânico chamada de O Cilindro de Ciro, e esse cilindro realmente narra essa conquista gloriosa do Império Medo-Persa. Então, Babilônia caiu e um outro império assumiu o reino. E agora, vamos continuar no capítulo 2. Qual seria a representação, a interpretação do terceiro metal? Vamos ver comigo esse texto, Daniel, capítulo 2, verso 39. Depois de ti, um outro reino inferior ao teu. E aí agora, em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará sobre toda a terra. Agora, o terceiro reino era um reino que iria conquistar o Império Medo-Persa. E na história, quem foi que conquistou o Império Medo-Persa? O Império Grego. Alexandre o Grande foi o grande general do Império Grego. Diz que ele nunca perdeu uma batalha. E após conquistar o Império Medo-Persa, ele foi expandindo o seu território. E ninguém conquistou de forma territorialmente uma extensão tão grande quanto Alexandre o Grande. Ele foi indo, vencendo, conquistando espaço, e ele foi colocando a sua própria cultura, a cultura grega, nestes povos dominados. E ele foi implantando, então, a língua grega e a cultura grega sobre estes povos dominados, o que chamamos também de helenismo. E, na verdade, quando eles colocavam a cultura grega nestes povos conquistados, também algumas coisas destes povos vinham, se misturavam, e esse processo ficou chamado aí de helenismo. Mas Alexandre o Grande foi o grande general deste exército e desse império, que foi o Império de Bronze, simbolizado ali pelo ventre da estátua. E curioso que todos os armamentos, capacetes e outras coisas que o exército grego usavam era realmente de bronze, uma correspondência aí também com o metal. E o quarto império, vamos ler de novo o versículo 40, agora diz assim: o quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. O quarto império que substituiria o Império Grego seria um império muito forte. E a história narra para nós que esse império
que veio na sequência histórica foi o Império Romano. O Império Romano conquistou ali a Grécia e agora foi se expandindo de forma tremenda, tremenda. E foi um império que investiu, né, na questão de estradas, montou uma estrutura de governos locais e o Império Romano, com braço de ferro, dominou todo o cenário. Inclusive, quando Jesus Cristo nasceu, o império que governava o mundo era o Império Romano. Jesus estava ali vivendo nos dias do Império Romano. Esse quarto império está aí destacado nas pernas de ferro da estátua. E agora, vamos para os pés. O que simboliza os pés da estátua? Vamos ler o texto. Daniel 2, 41 a 43. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. Assim, por uma parte, o reino será forte, por outra será frágil. Misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Aqui há um detalhe e nós precisamos observar isso. Depois da perna de ferro, o pé continua com parte de ferro. Então, há uma sequência do metal até o fim. O ferro, ele vai da perna, mas ele vai até o pé. Só que o pé tem um outro elemento, que é o barro. E é interessante que o barro e o ferro, eles não se misturam. Isso indica que, depois do Império Romano, não haveria mais um reino de domínio universal e absoluto. Até então nós tivemos Babilônia, que governou tudo, depois o Império Medo-Pérsia, que dominou, depois o Império Grego, o Império Romano. Mas depois do Império Romano não viria um outro reino que governaria e teria o domínio mundial. Esse reino, o Império Romano, seria fragmentado, dando possibilidade agora de um reino totalmente dividido. E é muito interessante notarmos que as tribos no norte ali de Roma, elas invadiram Roma, as chamadas tribos bárbaras. Então, estas tribos bárbaras invadiram Roma e começaram a conquistar o território. E o Império Romano, então, de forma bem simples e rápida, se desfez. E estas tribos que começaram a dominar estas regiões se transformaram em países da Europa. Então nós podemos dizer que aquela parte dos pés da estátua é a Europa dividida, que veio ali do Império Romano. Há um mapa aqui para você ver os detalhes. Então, os francos tomaram conta e passaram a ser o reino da França, os álamos passaram a ser depois o reino da Alemanha, os anglo-saxões e todas essas tribos bárbaras, elas invadiram Roma e deram origem a um país. E o texto bíblico menciona que, assim como o barro não se mistura com o ferro, estes países, a Europa moderna, tentaria se unificar, até inclusive através de casamentos, mas não seria possível. E quando nós vamos para a história, nós vemos tentativas de unificar a Europa. Nós temos aqui alguns personagens emblemáticos. Nós temos Carlos Magno, depois Carlos V, nós temos Luís XIV, nós temos Napoleão e, por fim, o próprio Hitler. Todos eles tentaram, de alguma maneira, unificar a Europa e fazer, então, ali um grande império para poder ter um governo centralizado e mundial. Mas a profecia já tinha dito que, como o ferro não se mistura com o barro, não haveria essa nação única. Bem, então, estamos aí concluindo. E o que falta agora? Falta descobrirmos aquela parte do sonho que era a pedra cortada sem auxílio de mãos. Vamos ver o que o profeta diz. Daniel capítulo 2, verso 44 a 45. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará
e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então agora Daniel diz para o rei, rei, a pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Ela veio e bateu nos pés da estátua e esmiuçou toda a estátua e foi constituído um reino eterno que jamais terá fim. Isso é uma alusão à volta de Jesus. Jesus, ele é a pedra. E esse momento que a pedra vem e bate na estátua é o momento que Jesus vem, é o momento da segunda vinda de Cristo, onde ele vem para inaugurar o seu reino. Todos os reinos deste mundo serão destruídos e viveremos um reino eterno que não terá fim, que é o reino do nosso Deus. Então, você percebeu aí a sequência histórica? Vai aparecer o quadro para você e vamos olhar com atenção. Então, essa é a profecia que revela o futuro. A cabeça de ouro é o Império da Babilônia. O peito e braço de prata, Império da Medo-Pérsia. O ventre de bronze, a Grécia. As pernas de ferro, Roma. Os pés de ferro com barro representa a Europa dividida. E desde o ano 476 até o final. E a pedra, como eu disse, o que é a pedra? Olha a imagem aí. A volta gloriosa de Jesus. Então, por isso que o capítulo 2 de Daniel, ele é o capítulo que mostra a história do mundo em 49 versos. Desde Babilônia até a volta de Jesus. Mas o que podemos aprender com esse capítulo? Como eu disse, o nosso tema é os sinais do tempo do fim. Estamos perto da volta de Jesus? De acordo com aquele sonho de Nabucodonosor que foi interpretado por Daniel, estamos perto ou não? Nós estamos em que parte da estátua? Estamos na cabeça? Não, a cabeça era a Babilônia. Estamos no ventre? Não, era a Grécia. Estamos nas pernas? Não, era o Império Romano. Tudo isso já foi, tudo isso já se cumpriu. E é interessante que há uma exatidão nessa profecia. Nós estamos nos pés da estátua. Qual que é o próximo evento? A volta de Jesus. Não tem outro reino que vai vir governar. O próximo reino é o reino de Deus. É quando Jesus vem para estabelecer o seu reino. Então entenda uma coisa, querido amigo. A profecia de Daniel 2 mostra para nós que nós já estamos no tempo do fim. Que nós já estamos perto de ver Jesus voltar para estabelecer o seu reino. Amém? Essa é uma boa notícia para você? Com certeza, é uma boa notícia. E agora nós vamos estudar uma outra profecia, que está lá em Mateus capítulo 24. E agora vamos ver um sermão de Jesus Cristo. Esse sermão é um sermão muito interessante. Abra a Bíblia comigo aí em Mateus capítulo 24, porque esse capítulo ele é fundamental também para o nosso estudo. Mateus capítulo 24. Vamos ler o versículo 1 e 2. Diz assim: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade digo, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Os discípulos estavam encantados com o templo. Olha a imagem do templo aqui na tela. O templo era glorioso, bonito, com grandes pedras de mármore, com lâminas de ouro. Você olhava para o templo, você pensava assim, nossa, isso nunca será destruído, vai ficar aqui para a eternidade. Aqui uma outra imagem com uma dimensão maior, porque o templo ele era bem abrangente, tinha ali um espaço na lateral, tinha salas, enfim. Os discípulos olharam para o templo e disseram para Jesus, olha, Senhor, esse templo, que coisa gloriosa. Qual foi a resposta de Jesus? Não ficará pedra sobre pedra.
Aquilo impactou muito os discípulos, porque na cabeça deles não tinha como aquilo ser destruído. Isso só poderia ser destruído no fim de todas as coisas. Mas aí Jesus falou, não ficará pedra sobre pedra. Então eles pensaram, ora, não vai ficar pedra sobre pedra quando o mundo acabar. E aí eles perguntam para Jesus. E eles fazem uma pergunta assim, Senhor, quando acontecerão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda? Estas são as perguntas dos discípulos. E aí Jesus, então, ele vai agora dar uma resposta. E a resposta de Jesus, aqui em Mateus capítulo 24, ela tem duas aplicações. A resposta de Cristo se refere à destruição de Jerusalém no ano 70, onde o templo seria totalmente destruído, mas, ao mesmo tempo, Jesus usa a linguagem dessa destruição do templo para falar também do fim do mundo. Então, agora nós temos que olhar o texto de Mateus 24 dentro desta perspectiva. Esta profecia de Jesus, ela tem dupla aplicação. Refere-se à queda de Jerusalém e à destruição do templo no ano 70, mas também refere-se aos últimos dias e à volta de Jesus. Entendeu? Ficou claro? Jesus misturou os dois eventos aqui. E Jesus ele deu no versículo 3 até o verso 14 vários sinais gerais. E estes sinais gerais precederiam tanto a destruição de Jerusalém, quanto também precederiam a volta de Jesus. Você vai ver agora uma imagem aí na tela. Olha aí. Então, quando os discípulos fazem a pergunta para Jesus, ele, aludindo à destruição de Jerusalém e aludindo ao final dos tempos, ele dá vários sinais gerais. Ele fala que vai haver engano, guerra, fome, terremoto, perseguição, que o amor ia se esfriar e que o evangelho ia ser pregado. Então, olha aqui para mim. Quando Jesus ele menciona estes sinais, são sinais gerais. Tudo isso, do verso 3 ao verso 14, ia acontecer antes de Jerusalém cair e ia também acontecer antes de Jesus voltar. Guerra, fome, terremoto, desastres naturais, pestes, o amor das pessoas se esfriando, o evangelho sendo pregado, tudo isso antes do ano 70 e antes da volta de Jesus. Você hoje consegue ver no nosso mundo estes sinais? Consegue olhar e ver fome, guerra, terremoto, pestes, pandemia? Sim ou não? Sim. Então isso representa sinais gerais da volta de Jesus. Tudo isso aconteceu antes de Jerusalém ser destruída, mas tudo isso está acontecendo agora, um pouco antes de Jesus voltar. Só que Mateus 24 tem um detalhe muito interessante. O próprio Senhor Jesus ele deu um sinal específico que anunciaria a queda de Jerusalém e ele deu um sinal específico que anunciaria o tempo do fim, antes da volta dele. Qual foi o sinal que ele deu que anunciaria a queda de Jerusalém? Lucas capítulo 21, olha o quadro, Lucas 21, verso 20 e 21. Nesse texto, Jesus está fazendo uma alusão a um poder e a um evento que aconteceria. Vamos ler esse texto, Lucas capítulo 21. É um texto muito importante, o verso 20 e 21. Lucas 21, o verso 20 e 21. Olha o que diz. Diz assim o texto. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Jesus deu um sinal específico para falar da queda de Jerusalém. Ele tinha dado os sinais gerais, guerra, fome, terremoto, amor se esfriando, evangelho sendo pregado. Mas ele disse assim, quando vocês virem o exército cercando a cidade de Jerusalém, essa cidade vai ser destruída. Esse sinal dos exércitos cercando a cidade era o momento de alertar o povo dele para eles saírem e não morrerem na destruição da cidade. E é muito interessante que isso se cumpriu com uma exatidão tremenda. Vespasiano, o imperador, mandou o seu filho, o general Tito, cercar Jerusalém no ano 66. 3 anos de cerco. Os exércitos chegaram e cercaram a cidade. Flávio Joséfo, que historiador do primeiro século, narra esse evento.
E chegou o momento da destruição depois, no ano 70. Só que quando o exército cercou a cidade e ainda havia possibilidade de sair, os cristãos saíram. Mas no ano 70, a cidade foi devastada. Coisas terríveis aconteceram. Uma das piores atrocidades do mundo aconteceram ali. Milhares de pessoas morreram crucificadas. Alguns historiadores dizem que faltou madeira para crucificar as pessoas naquele momento. Muitas pessoas morreram de fome. O próprio Flávio Joséfo conta histórias terríveis de filhos e pais se matando para poder comer da carne e assim não morrer de fome. Coisas terríveis aconteceram. De fato, no ano 70, o exército romano invade a cidade, mata muitas pessoas e, inclusive, o próprio templo pegou fogo e foi destruído. Não ficou pedra sobre pedra. Jerusalém caiu. Mas sabe um detalhe? Os cristãos não morreram na destruição de Jerusalém. Por quê? Porque eles ouviram o sinal de Jesus. Quando o exército cercar a cidade, fujam. E o que eles fizeram? Eles fugiram. Nenhum cristão morreu na destruição de Jerusalém. Agora, assim como Jesus deu um sinal específico para a queda de Jerusalém, ele também deu um sinal específico para o tempo do fim. Porque Mateus 24, depois de narrar os sinais gerais, depois de falar do sinal específico, referindo-se à queda de Jerusalém, o texto diz assim, verso 21, que depois da destruição de Jerusalém haveria uma grande tribulação, um período histórico. Essa grande tribulação também é tido nas profecias de Apocalipse como um período de perseguição ao povo de Deus. E nós vamos ver depois esse período numa aula futura, que vai desde 538 até 1798, um período de 1290 anos. 1260 anos, perdão. E depois desse período, haveria então um sinal específico. Qual que é o sinal? Vamos ler o texto de Mateus 24, verso 29. Mateus 24, verso 29 diz assim: logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Ou seja, depois dessa grande tribulação, depois dessa perseguição histórica contra o povo de Deus, acontecerá o seguinte: o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e muita glória. Perceberam? Qual foi o sinal que Jesus disse que indicaria o tempo do fim? Depois de um período de perseguição, nós veríamos alguns sinais. Olha o quadro. Esses sinais seriam o escurecimento do sol e a queda das estrelas. Queridos, isso já se cumpriu. O sol já se escureceu. Se você pegar ali o dicionário de enciclopédia americana, no verbete dark day, dia escuro, lá tem um registro. Vamos projetar aqui, diz assim: no dia 19 de maio de 1780, lá na região da Nova Inglaterra, o céu ficou escuro. As testemunhas que vivenciaram aquele fato acharam que era um eclipse, mas não. Meio-dia, tudo se apagou, o céu ficou escuro. E esse fato foi testemunhado e registrado no próprio dicionário da história americana. E isso se manteve por horas e horas. Então, acreditamos que esse evento foi um cumprimento de Mateus capítulo 24, o sol escuro. E as estrelas também já caíram. Nós temos aqui uma informação interessante, de que no dia 13 de novembro de 1833, lá também na região da Nova Inglaterra, houve uma chuva de meteoritos.
E testemunhas que estavam ali disseram que por quase 4 horas viram o céu radiante e brilhante. Um acontecimento também que marcou a profecia bíblica. Agora, olha o nosso quadro aqui. Jesus disse que antes da volta dele aconteceriam alguns sinais. Engano, guerra, fome, terremoto, perseguição, o amor se esfriando, o evangelho sendo pregado. São sinais gerais. Mas assim como ele deu um sinal específico para a queda de Jerusalém, ele deu um sinal específico para o tempo do fim, que foi o escurecimento do sol e a queda das estrelas. Isso já aconteceu. O escurecimento do sol em 1780, 19 de maio, e a queda das estrelas, 13 de novembro de 1833. Estes 2 eventos marcam, junto com aquele período final da perseguição ao povo de Deus, que terminou em 1798, o tempo do fim. Então, nós já estamos no tempo do fim. Entenda isso. Algumas pessoas dizem assim, nossa, quando será o tempo do fim? Nossa, estou vivendo uma pandemia, será que o fim vai chegar logo? De acordo com a profecia bíblica, nós já estamos no tempo do fim. Desde 1798, e depois esses sinais aí que se cumprem, 1780, um pouquinho antes, e 1833, um pouquinho depois, esses sinais confirmam que nós já estamos vivendo no calendário profético nos últimos dias, no tempo final. Só falta realmente o nosso Senhor Jesus voltar. Então, queridos, nós estamos muito próximos da volta de Jesus. E olha o que diz o texto, vamos ler mais um texto, o último texto, Mateus 24, 33. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Percebam, Jesus, ele não nos deixou distantes quanto ao acontecimento dos eventos. Jesus não nos deixou às cegas, no escuro. Ele detalhou, através do profeta Daniel e através também do seu próprio sermão aqui, em Mateus 24. E através dessas 2 profecias, nós conseguimos perceber que nós estamos no tempo do fim. Lá com a profecia de Daniel, já estamos no pé da estátua, só falta Jesus voltar. E agora aqui em Mateus 24 nós tivemos mais detalhes. Nós vimos o sinal específico do tempo do fim, quando termina a grande tribulação, 1798. E esses sinais no céu se confirmam. O sol se escurece, os meteoritos caem à terra. Coisas que já se cumpriram. E a Bíblia diz, quando virdes estes sinais, vamos ler de novo o texto? Olha comigo o texto na tela. Quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Eu quero te dizer que nós já estamos muito perto de Jesus voltar. Jesus está às portas. Em breve, preste atenção, muito em breve, nós vamos ver Jesus. Eu quero crer que farei parte da geração que vai ver Jesus voltar. Estamos vivendo nas horas finais da história dessa terra. E quando Jesus voltar, ele vai levar os seus filhos, os justos, para o céu. Hoje é um momento de consagração. Hoje é um momento de entregarmos a nossa vida a Jesus, olharmos com atenção estes sinais e vivermos com Ele, comprometidos com Ele. Assim como os cristãos lá na época da destruição de Jerusalém, eles notaram o sinal e fugiram. Hoje nós precisamos notar o sinal e nos agarrar em Jesus e sermos fiéis a Ele, às suas orientações, porque em breve Ele vai voltar para nos buscar. É seu desejo agora aproveitar essa oportunidade e colocar sua vida nas mãos de Jesus? Eu quero fazer uma oração com você. Vamos orar? Querido Deus e Pai, obrigado por mais este estudo. Aprendemos coisas extraordinárias aqui e queremos realmente aguardar a volta do nosso Senhor Jesus.
Obrigado porque o Senhor mostrou para nós que estamos já no tempo do fim. Estamos muito perto de ver o nosso Salvador. Queremos realmente vê-lo e desfrutar a eternidade ao seu lado. Nos abençoe, ó Deus. Continue nos acompanhando e nos dando a tua direção nos nossos estudos. Em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus te abençoe muito e te vejo na próxima aula. Vamos ter um outro tema extraordinário. Vamos estudar sobre o santuário. Então não perca a próxima aula. Um grande abraço e até mais.